E aí, galera? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como a gente instala o SQLite, né, o banco de dados, no aplicativo React Native, utilizando a plataforma do Snack, né, que é junto do site do Expo, né, que é o framework do React, que usa para trabalhar com React Native. Eles têm uma ferramenta chamada Snack, né, que eu consigo codar aqui na web, tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês o código, vou explicar o código para vocês, e aí eu vou deixar num card, vai aparecer em algum momento do vídeo, um card com o link para você baixar esse código aqui completinho. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, o SQLite, ele não funciona na versão web. Então não vai adiantar nada você clicar aqui na web, ó, que ele vai dar um problemão aqui para você. Ele vai falar que o Open Database não está disponível no web, né? Então não funciona. Então a gente vai ter que trabalhar sempre no Android ou você utilizando o próprio QR Code aqui no seu celular, que vai dar certo, né? Então vamos lá. Aqui eu vou criar o Android e vou carregar aqui o aplicativo para gente. A primeira coisa que a gente executa aqui, quando nós vamos trabalhar com esse tipo de implementação, a gente tem que instalar, né, o nosso banco de dados aqui. A gente tem que importar as dependências dele. E aonde ficam essas dependências? Ela fica aqui no arquivo package.json. A gente está utilizando duas dependências aqui, tá? Para utilizar o banco. Então a gente tem aqui o Expo SQLite. O segredo é usar a versão Legacy, tá? Essa versão Legacy aqui, ela faz com que a gente trabalhe aí de uma forma mais tranquila, mais fácil, tá? Eu pelo menos entendo que essa é a forma mais fácil que eu trouxe. E essa dependência, ela depende também da Expo SQLite, né? Que é a versão aí atual do TypeScript e tudo mais. Aqui no nosso app.js, a gente está trabalhando com componente de classe, né? Então eu optei aqui por fazer componente de classe, que é uma forma mais didática aí para quem já está acostumado a trabalhar com orientação a objeto, aí fica mais fácil de entender para quem é mais iniciante, tá? Então, para quem já é mais avançado em React, eu acredito que não vai ter dificuldade de entender. E quem aí está iniciando vai perceber que a estrutura é basicamente orientada a objeto, igual a gente trabalha no Java, no C Sharp, tá? Então ele tem aqui a classe app, né, que é o nosso arquivo app.js. Está vermelhinho aqui, pessoal, porque eu cliquei na web aqui, tá? Então ele está dizendo aqui embaixo ó, que o erro é porque a gente está tentando abrir na web também. Então posso fechar aqui, até limpar aqui, fechar esse componente aqui. Ctrl S para salvar aqui. Seguinte, então eu importo, né, tudo como SQLite, né? Então eu dei um apelido aqui para tudo do Expo SQLite Legacy. E na sequência eu crio aqui uma constante fora da nossa classe chamada db, que ela vai representar o nosso database pessoas aqui, ó, pessoas.db. Esse é um arquivo que vai ser criado dentro do celular quando eu abrir, né, o nosso aplicativo. Essa linha ela é responsável por abrir o arquivo do database ou criá-lo, né? Caso não exista a primeira vez, ele vai criar esse arquivo aqui pra gente no local certo do celular, tá? Utilizando a nossa biblioteca aqui do SQLite. Então tem um construtor da classe, né, que ele vai receber as props, vai passar as props para os componentes e aí ele vai definir o estado, né, as variáveis de estado que a gente vai precisar. As variáveis de estados vão ser aqui o nome, né, que está atrelado ao campo nome aqui. A variável idade também está atrelada aqui ao text input idade, né. Aqui eu tenho uma lista, né, tenho pessoas, né, em formato de array, de vetor, em que todas as pessoas cadastradas no nosso banco de dados vai ser carregado aqui, nessa lista aqui. E também tem um estado aqui, uma variável de estado chamada editando ID, né, para saber qual ID está sendo editado lá no final da nossa explicação. Eu explico para vocês a lógica desse arquivo aqui, certo? A primeira função que a gente tem aqui, ó, a gente tem uma variável em que ela está recebendo uma arrow function, né? É uma função avançada do JavaScript aí. Arrow function veio aí no ECMAScript 6, né? Atualização, e facilita aí um pouco a vida do programador. E quando a gente trabalha com banco de dados, a gente sempre vai abrir uma transaction, né? Uma transação, que é por segurança, né? A gente consegue fazer o rollback dessa. E quem já estudou banco sabe
o que é uma transação. A gente sempre vai trabalhar com ela. Essa transaction, ela também tem aqui como dependência uma Iron Function. Ela também recebe como parâmetro essa Iron Function aqui. E essa Iron Function, o que ela faz? Utilizando o parâmetro tx, né, que entra como parâmetro nessa Iron Function nova, ele executa o SQL, né? Então, ou seja, esse carinha aqui, né, fica representado como tx, e aí eu executo uma SQL, execute SQL. E aí aqui dentro, a nossa primeira, né, função, ela faz o quê? Ela cria a tabela pessoas. Então, essa função ela vai criar a tabela pessoas. Create table, se não existir. Caso exista, não vai ser executado, né? Então, aqui, ó, tá a nossa create table aqui. E aí tem a definição do nosso banquinho de dados aqui, ó. ID, integer, primary key, autoendeamento, nome e a idade. Aqui embaixo, né, o segundo parâmetro do execute SQL, né, o primeiro é sempre a SQL, o segundo é os parâmetros, né, que no caso aqui não vai parâmetro, e o parâmetro aqui vai ser representado pela dúvida, né, então quando eu tenho uma interrogação aqui, eu tenho que colocar um valor aqui, mas nesse caso não tem, né, então vou até apagar aqui. Se tudo der certo, ele vai executar uma função, tá, então temos outra Iron Function aqui, então é importante a gente saber como funciona a Iron Function. Aí, se o registro, a tabela for criada certinho, ele vai gerar aqui um console log, né, escrito tabela pessoas criada com sucesso. Professor, como eu vejo onde está esse console log, né, eu vou clicar aqui embaixo, ó, nesse erros aqui, não tem erros, mas automaticamente eu tenho aqui a aba logs, né, então aqui, ó, percebam que quando eu executo o meu aplicativo, ele gera aqui, ele cria a tabela. Como ele já criou, ele não vai criar de novo. Posso até apagar aqui esse errinho que apareceu aqui, porque eu digitei, ó, uma dúvida aqui, então ele, ó lá, ele dá erro porque ele não entende o que eu estou fazendo aqui. Mas se eu colocar, por exemplo, aqui um parâmetro, né, colocar uma string ER, ele continua dando erro, mas aí ele não está entendendo a SQL, não está funcionando, porque não faz sentido o que eu fiz. Só estou demonstrando para vocês que a dúvida aqui vai simbolizar um parâmetro. Então, ó, pode ver que agora ó, que eu atualizei, a tabela foi criada com sucesso. E esse log aqui de cima é antigo, então posso apagar ele, né, na lixeirinha. E aí eu tenho a função de sucesso, né, a tabela foi criada. Caso contrário, né, essa execução aqui de erro, ele vai executar essa parte aqui, uma outra função, né, uma Iron Function, que também vai gerar aqui um console log mostrando o erro para a gente, né, que é o que estava sendo exibido aqui na hora de pouco. A estrutura, né, da execução da SQL no banco é essa aqui, né, basicamente essa aqui, tanto que os outros métodos vão receber aí a mesma ordem, tá? Aí, pulando aqui para o nosso teste, né, eu tenho um método chamado cadastrar ou editar pessoa, né? Por que esse nome? Porque ele vai servir tanto para o cadastro quanto para a edição, né? O que vai mudar? Quando eu clicar aqui embaixo vai aparecer um nome. Eu vou até digitar aqui para a gente ver, ó, Fernando. E eu vou digitar aqui a idade 18 e vou cadastrar. A partir do momento que eu cadastro, ó, ele gera aqui sucesso, pessoa cadastrada com sucesso. Ok, esse é um alert, né? Esse é um componente alert. E aí eu fico listado aqui na nossa flat item, né? no nosso componente aqui embaixo. Ó, tô aqui no render agora, na parte da tela. Então eu tenho aqui a minha flat list, né? Então aqui na flat list eu edito, né, a nossa lista. Tanto que o componente flat list ele tem aqui algumas propriedades que tem que ser preenchidas, como por exemplo os dados, né? Os dados estão atrelados àquele array pessoas lá do estado. E aí o key extrator, né, é como se fosse a chave. Ele fala assim, qual vai ser a chave que vai predominar aí no seu registro. Então a gente definiu aqui, ó, passando esse mesmo pessoas como chamando item, né, o item da lista. E aí definimos aqui como ID desse item da lista. Que esse ID ele vem lá do banco, tá? Para quem é a chave primária do banco. E aí o mesmo item, né, da lista pessoas, né, fica aqui como item, ele renderiza. Então tem aqui o render item, ó, e aí tem todo o conjunto aqui, né, por exemplo, aqui está o ID, eu posso alterar aqui para código, e aí vocês vão perceber ali, ó,
Ele vai alterar aqui em cima, ó, o código. Entenderam? Então, o que eu alterar aqui no render item, né, da nossa lista, vai refletir aqui nos itens da lista. Vou cadastrar mais um aqui. Vou cadastrar a Patrícia. A Patrícia tem 21 anos de idade e vou salvar. Olha lá. Então, ele dá o alerta e já exibe aqui igualzinho. Então, vamos voltar aqui no nosso método cadastrar, para a gente entender, né, que é o método mais difícil de ser entendido aí. O que acontece? Primeiro, né, quando a gente executa essa função, essa iron function aqui, ele cria 3 novas constantes dentro do escopo aqui para a gente, né? Nome, idade e o editando ID. Quando eu utilizo dessa forma a criação de uma constante, né, de 3 constantes, se o nome aqui tiver igualzinho o estado, eu posso simplesmente passar o estado aqui, que o JavaScript ele vai entender, né, que eu estou querendo usar os objetos, os atributos desse objeto estado, ó, que são nome, idade, pessoas e ID. Eu só não estou utilizando pessoas aqui, tá? Então, com o mesmo nome, eu crio aqui as variáveis locais, né, para não ficar acessando o estado dessa forma. Eu acesso assim de uma forma mais fácil. Eu faço aqui uma validaçãozinha, ó, né? Então, o nome ele não pode ser do mesmo tipo e nem ser diferente de vazio, né? Ser igual a vazio. E aqui a idade é a mesma coisa, e aí ele vai gerar um alerta falando, por favor, preencha todos os campos. Então, se eu tentar salvar sem digitar nada, ó, ele vai executar esse bloco de código aqui. Ó. Então, vou fazer o teste. Ó, cliquei em salvar, ó, por favor, preencha todos os campos. Isso significa que eu não posso deixar nada em branco. Bom, agora vamos entender, então, o que significa, né, o nosso if aqui. Quando eu criei aqui em cima no estado, ó, aqui no estado da aplicação, eu gerei aqui um atributo chamado editando ID, né, um atributo desse objeto do estado aqui. Quando ele está nulo, significa que eu não estou editando ninguém, porque quando eu for editar uma pessoa, esse ID, né, que eu chamei de código aqui, ele entra nessa variável aqui do estado, tá? Nesse atributo, através da nossa constante aqui que a gente já criou, já falou dela. Então, se o ID editando aqui estiver nulo, significa que a gente não está editando ninguém. A gente vai criar um novo registro, né? Que é a nossa situação aqui, ó, que a gente está trabalhando. Aí, então, eu abro uma transação, né? Eu abro a transaction e eu executo aqui o SQL. Insert into pessoas, nome, idade e os valores, eles são passados aqui como 2 parâmetros, ó, né? E aí, eu utilizo as duas variáveis aqui do estado, né? Que eu já criei aqui em cima. Eu passo elas aqui e tudo bem. Quando eu tenho um resultado positivo, né, que é a próxima função aqui, separado por essa vírgula, eu vou emitir aquele alerta, né, que vocês já viram ali. Vou atualizar o estado para vazio, né, porque assim que eu cadastro alguém, eu tenho que apagar os campos ali, né, eu dei a mensagem e apago os campos. E automaticamente eu atualizo a minha lista aqui embaixo, né, então eu chamo a função que a gente ainda não viu, que é a função de carregar as pessoas, que a gente vai ver mais ali para baixo. Ela já está ali, daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha nela. Caso dê algum erro, né, mesmo esquema, né, a gente vai trabalhar aqui, ó, é como se fosse a parte do try catch, né? A gente cai aqui no catch, tem o error aqui, e ele vai aparecer aqui para a gente no console, né, no log, ó, console.log, vai aparecer aqui nessa parte dos logs. Ele também vai mandar um alerta para avisar o usuário, né, para o usuário não ficar perdido, e vai finalizar a função retornando false aqui, beleza? Porém, quando eu clico no botão editar, aqui na nossa lista, né? Então, eu vou mostrar lá no botão editar. Vou descer aqui até o nosso botão editar, né? Que é esse aqui. Esse aqui, ó, botão editar. Ele tem uma função no onPress, né? Ele recebe aqui a iron function, essa funçãozinha, e inicia a edição. E aí ele passa como parâmetro o item, né? O item da nossa render item aqui, ó. Ele vai passar esse item como parâmetro para essa função. Então, vou manter essa função para a gente ver. Ó, essa função está aqui, ó. Iniciar edição. Ele vai receber uma função, uma iron function, recebendo a pessoa como parâmetro. E aí, sim, ele atualiza o estado de uma forma em que o campo nome recebe a pessoa que eu estou editando,
O campo idade recebe a pessoa que eu estou editando, né? A idade da pessoa que eu estou editando. Como é um número inteiro, ele transforma em string. E aí eu habilito o editando ID, né? Com o ID da pessoa. Então, se eu clicar aqui no código da Patrícia, né? Eu quero editar a Patrícia. Percebam que ele vai jogar para mim, ó, o nome dela aqui no campo e a idade. E aí eu vou corrigir a idade. A Patrícia ela tem 30 anos. Então eu salvo agora, né, aqui no botão. Voltando no nosso método de cadastrar ou editar pessoas, ó, percebam que agora o ID ele está com um número, né, no caso o número 2 da Patrícia. Então eu não faço esse if aqui, eu vou direto para o else. E aí sim eu executo a transação, executo a SQL e aí eu rodo o update pessoas, set nome, idade, onde a ID é igual ao parâmetro, tá? Então aqui a gente tem o parâmetro 3, ó, que é o editando, o parâmetro 1, né, que é o nome, e o parâmetro que é a idade, ok? Os três estão aqui. Se tudo der certo, ó, então eu tenho o mesmo esquema aqui, eu volto o editando ID como nulo, né, porque daí eu não estou mais editando ninguém. Eu zero aqui o campo idade e zero aqui também o campo nome. Então, se eu clicar aqui no salvar, ó, ele dá a mensagem pessoa atualizada com sucesso, que é essa mensagem aqui. Ok. E, né, ele zerou os campos aqui em cima e o editando ID está nulo. E, novamente, ele carrega as pessoas. Se der um erro também, a gente também tem aqui o método para a gente debugar, para a gente saber qual foi o erro que vai aparecer aqui embaixo. E o alertinho aqui avisando o usuário. O excluir também, pessoal, não tem segredo, né? Eu tenho aqui, ó, o excluir. Se a gente voltar aqui na nossa flat list, ó, a gente vai ver que o botão excluir é esse código aqui. E aí, o onPress dele, né, quando eu pressiono ele executa uma função. E essa função é excluir pessoas, passando como parâmetro o ID, aqui que eu estou querendo excluir. Tá? Então, voltando lá na nossa função excluir, ó, ela recebe dessa vez uma função com parâmetro, uma arrow function que recebe o ID aqui em cima. Por quê? Eu vou abrir a transação, vou executar a SQL, né? Tá aqui a nossa SQL. Aí, como eu tenho que ter o where para definir quem eu vou excluir, eu passo aqui um parâmetro e esse parâmetro é justamente o que veio lá do botão. Tá? Então, cada botão excluído aqui da nossa flat list, ela tem um ID atrelado. Ela tem um ID atrelado e ele vem parar aqui quando eu clico no excluir. Aí, se der tudo certo, avisa o usuário e recarrega as pessoas, né? Carrega as pessoas de novo. Aí ele vai no banco, consulta, que a gente já vai chegar aqui ao nosso próximo método. E ele também aqui, ó, no error, também tem um tratamento de erro para a gente saber, avisa o usuário e coloca aqui no console caso dê algum problema. Finalmente, né, então, o nosso método carregar pessoas. Esse método também é uma função, ó, ela recebe aqui uma função, executa uma transação, executa um SQL, nada mais básico do que select all from pessoas, tá? E aí não tem nenhum parâmetro, né? Caso vocês queiram, vou colocar um where aqui, alguma coisa, e aí vocês passam os parâmetros aqui nesse array, nesse parzinho de colchetes aqui. Aqui uma diferencinha é que quando eu tenho a variável resultado aqui, nos outros métodos vocês vão notar que tem a variável result, mas ela não está sendo usada. Por quê? Porque eu não preciso, né, do resultado de um delete from. Não preciso usar. Mas quando eu faço uma consulta, esse resultado chega como linhas aqui, né? Eu dei o nome de linhas, rows aqui em inglês. E aí, automaticamente, ó, eu vou no estado, né? Eu seto as variáveis de estado e atualizo a minha pessoas, né? Com o conjunto de linhas em forma de array. Então, eu converto aqui para array, que é nada mais nada menos que, ó, esse item do nosso estado, ó, que aqui tem uma lista em branco. Então, quando eu executo a primeira vez, não vai aparecer as pessoas, né? A não ser que você coloque aqui embaixo nessa transação. Mas não vai aparecer nada aqui, né? Por quê? Porque ainda não tem ninguém cadastrado. Quando a gente exclui uma pessoa, a nossa lista é atualizada. Quando a gente atualiza uma pessoa, a nossa lista é atualizada. Quando a gente cadastra uma pessoa, a nossa lista, ó, é atualizada. E assim, né, sucessivamente.
Então sempre a gente vai ter essa atualização no nosso flat list aqui, para a gente conseguir entender. Existe também aqui ó, uma função chamada componente didn't mount, né? Essa função ela é nativa dos aplicativos dos celulares, né? Ela tem no Android, tem no iOS e tem aqui no React Native, que quando o componente foi montado, né? Usando aqui, já montou, né? Quando você abre ele e a parte de layout é montada, ele executa duas funções. Que funções são essas? Cria a tabela pessoas, né? E carrega as pessoas, né? Aqui o nosso aplicativo caiu, né? De não estar usando. Ele carrega as pessoas. Isso vai fazer com que você, abrindo o seu aplicativo, ó, o que vai acontecer agora, ele vai abrir, olha lá. Como ele resetou o nosso aplicativo aqui, ele apagou o banco e recriou. Tanto que eu posso ver aqui no log, ó, que a tabela foi criada com sucesso. Aí eu também posso fazer o processo de cadastro normalmente aqui. Então vou colocar aqui Fernando 34, salvar. E ó, cadastrei aqui nossa primeira pessoa de novo, tá? No seu telefone, ele não vai, né, quando você fechar o aplicativo, ele não vai apagar, tá? Você vai ter sempre o banco de dados ali. A não ser que você crie lógicas agora com essas ferramentas que eu forneci, você crie lógicas para zerar o banco, ou, por exemplo, quando você ligar o aplicativo, além de criar a tabela, aqui embaixo, né, você pode executar o insert into, né, você pode executar aqui insert into e colocar aqui os valores que você quiser, já deixar pré-definido. Por quê? Porque aí é execução de SQL comum, né? Ou você pode criar também mais um atributo aqui, popular o banco. Aí você passa para ele uma arrow function, né? Passa para ele uma função e faz aqui nossa transação de inserir, né? Eu vou até copiar aqui, ó, a transação de inserir. Vou pegar aqui, opa, foi muito. Copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, e aí aqui eu posso passar várias. Vou passar um só, né? E vou deixar aqui pré-definido, como por exemplo, João, opa, Ctrl C, João, na idade dele é 25. Então toda vez que o aplicativo eu posso chamar o popular banco, aqui também no componente de didn't mount, aqui então põe popular banco, executo aqui, salvo. Ó. Então percebam que toda vez agora eu vou sempre criar aqui o João, porque toda vez que o componente é montado, eu ativei o método popular o banco. Ó. Então ele já cadastra aqui. Como já tem o banco criado, ele vai sempre acrescentar. Se eu fazer outra alteração, vamos supor que eu vou dar um espaço aqui nesse. E ó, ele cadastrou 2 João. Por quê? Porque ele sempre vai remontar o componente toda vez. Então toda vez vai encher o banco de dados. Então tem que tomar cuidado com essa implementação, tá? É um exemplo que eu passei aqui só para vocês verem funcionando. Aí dá para você criar as lógicas que você precisar. Estou passando a base, tá, pessoal? Essa é a base para você desenvolver aí as suas aplicações. Eu vou tirar aqui do código e aí eu vou disponibilizar esse código no link aqui em cima que eu vou deixar no card aí em algum lugar. Então vamos repassar rapidamente aqui pelo nosso layout, né? No método render. Ele retorna uma safe area, né, porque é a área do celular bonitinha. Então eu tenho aqui uma view, né, que eu considero ela como linha. Então essa view também tem um CSS aqui embaixo, ó, né, que tem o estilo aqui, bonitinho, ó, tá tudo aqui embaixo. E aí eu tenho o nome, aí eu tenho aqui o texto input, já tá tudo atrelado aqui no onChange, né, para quando eu clicar ali já alterar o estado. Está setado aqui o valor, né, o estado. Também tenho aqui o texto idade, o input do número, o botão salvar, né, que ele já vai direto no cadastrar ou editar. Pessoas cadastradas e o nosso flat list aqui, que a gente já trabalhou, já falou dele ao longo do vídeo, tá? E o CSS também, acredito que se você entendeu toda a parte de cima, você não vai ter dificuldade de entender o CSS.